Voltamos! Esse é o programa Alternativa A, levando até você todo sábado arte, educação e cultura. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM da Rádio Universitária, hoje eu recebo a professora de yoga, escritora Luciana Leuze, que está contando uma história lindíssima da relação dela com a égua Serena, com a potrinha Luna e com a literatura e a música. Convido você para acompanhar o programa Alternativa A também em vídeo. É isso, você pode ir lá para o YouTube, segue o canal, inscreva-se no canal Glauco Keller, inscreva-se no canal Programa Alternativa A e você vai acompanhar todas essas entrevistas em áudio e também em vídeo. Lu, o livro Serena Luna, embora seja o motivo da gente bater esse papo aqui, não é a sua primeira publicação. Você já tem uma publicação discutindo um pouquinho do yoga. Conta um pouquinho para a gente do Mandala. Então, eu publiquei esse livro, Mandala Yoga, né? Que a primeira publicação foi quando eu estava na Inglaterra. Pra você ter ideia, eu sou toda do contrário, né? Sou do lado da vez. Primeiro eu publiquei o livro em inglês, porque eu e meu marido, a gente mudou para a Inglaterra em 2013, quando eu finalizei o projeto do Jatobá, e foi o primeiro momento que eu tive um tempo, né, para sentar e organizar tudo que eu tinha vivido já, meus processos, né, meu caminho da vida, o caminho como o yoga surgiu na minha vida, foi lá, naquele clima inglês, né, aquele frio, e eu tive esse tempo. Então, eu fiz a primeira publicação do livro do Mandala Yoga, que conta, né, o que é o Mandala Yoga. Ele conta um pouco de todo esse trajeto de busca da minha vida, né, que surgiu com problemas de saúde sérios que eu tive, por isso que o yoga veio, né, em busca de autoconhecimento, de autocura, né, só para falar um pouquinho do meu passado também, ai, Glauco, mas só para falar um pouquinho do meu passado, eu cresci na fazenda e depois eu comecei a fazer, minha mãe me colocou no balé, né, então minha mãe tinha que brigar, me pegar nos cabelos para enfiar no carro para me levar para o balé, que eu queria ficar só na fazenda. Mas aí eu voltava do balé e falava, ai, mãe, muito obrigada, mãe, faz sempre isso, briga mesmo, me leva para o balé, eu não vou querer ir nunca, mas você me leva que quando eu chego lá eu gosto. Então, meu caminho na infância, a partir dos 6, 7 anos, foi a dança, né? E a partir da dança, eu É isso, esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje a gente está recebendo a escritora Luciana Leuze, que está batendo um papo com a gente, falando um pouquinho do livro Serena Luna, que é maravilhoso. Está aqui o Serena Luna para você ver. E a gente está fazendo a gravação pela internet. Às vezes a internet dá algum problema, mas, Lu, já te Desculpa. retomei aqui, já te retomei Desculpa. aqui. Diga lá, você tava falando da tua infância, não gostava de ir para o balé, mas aí quando você ia, você curtia, voltava. Isso aí. Daí eu entrei, foi uma parte da minha vida muito importante por causa da disciplina, né? A parte física, musical também. Minha avó era pianista, então, sabe, a minha avó teve coisas assim de conexão com ela. Eu lembro, ela tocava às vezes piano e eu dançava na sala, recordações lindas da dança como uma expressão. E mais tarde, assim, a dança clássica é uma coisa assim muito rígida. E eu acabei mudando para São Paulo, fui estudar no Balé Clássico de São Paulo, e aí na adolescência eu acabei ficando anoréxica, né? E por isso que eu falo que o yoga veio, muita autocura veio porque eu fiquei muito doente. Não sei se vocês sabem o que é anorexia, bulimia, enfim. A dança clássica me deixou esse gosto, assim, né? Não é muito legal. E foi um processo de eu buscar, então, autocura. Então, teve um momento que eu larguei a dança clássica. Eu falei, não, isso aqui, isso aqui não tá bom para mim. Eu preciso me libertar. Então, fui fazer dança contemporânea, fui fazer teatro, fui fazer consciência corporal, fui buscar... Comecei por aí buscar minha cura, Tai Chi Chuan, yoga, ainda cedo, né?
com 16, 17 anos. Eu larguei a dança clássica, acho que foi com 17, por aí. Daí fui nessa busca. E então, assim, esse lado, sabe, é tudo parte. Eu falo que o yoga e esse livro, Mandala Yoga, conta, né, esse processo, como que o yoga surgiu na minha vida. E aí eu de novo, be careful what you wish for. Eu sempre, quando eu era adolescente, eu sempre falava, eu quero largar tudo, quero mudar para Paraty. Sabe essas coisas? Adolescente que não aguentava mais mil coisas, e eu gostava muito de. Sempre gostei muito das montanhas, de mar, de tudo isso, natureza, né? E eu sempre falava, um dia eu vou largar tudo, vou sumir. Bom, não é que aconteceu que eu recebi um convite para ir trabalhar em Paraty, no teatro Espaço lá do Marcos Caetano Ribas, da Raquel Ribas, e foi por causa deles, cedo mudei para Paraty, sempre na busca do autocura também, e trabalhei com eles lá em Paraty durante 3 anos, e por causa de Paraty que eu conheci o Tai Chi Chuan, era parte também do nosso aquecimento, o yoga tinha, foi crescendo. E aí eu acabei indo para Nova York por causa do grupo. A gente foi fazer uma apresentação, participar de um festival na Filadélfia. É muita coisa, Glauco, mas só para contar. E em Nova York, que eu fiquei 10 anos, eu trabalhava com teatro, dança, fiz off-Broadway, fiz tudo, né? Só que eu tava doida demais, né? Assim, aquela vida louca de Nova York. Eu depois tinha um espaço também, tinha o meu próprio espaço, trabalhava muito com improvisação. Eu sempre gostei muito de trazer coisas juntas. Eu era curadora de um evento que chamava Break Open, no qual a gente juntava artistas, desde músicos, bailarinos, também artes cênicas, e a gente criava algo novo, né? Da improvisação, muita improvisação. Então, assim, sempre trabalhando nesse plano muito aberto, e então, assim, eu sempre fui muito criativa. E aí chegou um momento que eu comecei a sentir que eu estava precisando um pouco de foco na minha vida, né? E aí, eu buscando nesse caminho da autocura, eu fui estudar shiatsu, medicina chinesa, shiatsu, e arranjei um emprego no instituto, porque era caro. Eu comecei, tipo, fazendo faxina no instituto. Gosto muito de falar. Aliás, em Nova York eu fiz de tudo, né? Garçonete, babá, fiz tudo que você pode imaginar. Não pensa que eu ia lá só para dançar. A gente tinha que, para poder dançar, a gente tinha que se manter. E minha família não me ajudou em nada nisso. Eu fui, inclusive, eles nem queriam que eu fosse, né? Então eu precisava, fiz de tudo. Arranjei um emprego no instituto, me formei nesse instituto, comecei a trabalhar com shiatsu, e nisso conheci o yoga e fui para a Índia, né? Fui estudar. Eu sempre sou intensa no que eu faço, eu vou a fundo. Então, esse livro conta um pouco disso. E agora que eu falo, né? Voltando para o Serena Luna, eu sinto que o Serena Luna, ele trouxe, assim, um livro de uma forma muito muito simples, né? Traz conceitos do yoga, mas assim, meio assim, de leve. Eu não estou falando de escrituras, de Yoga Sutra, não estou falando disso, mas tem coisas ali. Começando pela Serena, né? Serena, minha querida Serena, o que é, quando a gente no Yoga Sutras, a gente fala Yoga Chitta Vritti Nirodhaya, que é, né? Que a gente fala agora, o yoga. O que é o yoga, né? É a diminuição das oscilações da mente. Ô Lu, e como que surgiu a música juntamente com o livro? E o livro traz letras e música que você fez dentro do próprio livro, né? Você tem as letras e as playlists são disponíveis aí nas redes sociais, depois você vai falar. Como que surgiu a ideia de pegar um violão, levar para o pasto e tocar e perceber a relação que você estava estabelecendo num primeiro momento com a Serena, depois com a Luna? Então, isso é muito. Obrigada por você fazer essa pergunta, ela é muito importante. Porque, assim, não é assim, eu vou levar o violão para o pasto, né? O primeiro momento, a música, ela veio
do primeiro momento que eu encontrei a Serena. O dia que a Fernanda falou assim, eu falei, eu gostaria de conhecer a Serena, Fernanda. Eu nem sabia quem que era a Serena, né? Quando ela falou que ela estava grávida. E aí a Fernanda me levou, a Serena estava numa cocheira, né? E ela falou, essa é a Serena, né? Na hora que eu olhei para os olhos da Serena, né? Que eu olhei para ela, e eu tenho um vídeo disso, né? Tinha uma pessoa que gravou isso. Tudo que eu no livro é gravado, fotografado, tudo é verdade, não é nada inventado, né? Eu olhei para a Serena e eu comecei a cantar. Serena sou eu, serena tu é. Eu comecei a cantar isso, do nada, entendeu? Eu simplesmente. A Fernanda, ela ficou até. Mas assim, foi. Por quê? Porque quando eu orei no olhar dela, ela me transportou para aquele lugar que está além de todas as oscilações da mente, que é o que eu estava falando antes, né? Que é a essência do yoga, né? Porque essa palavra tão simples, serena, né? Que representa essa calma, esse lugar dentro da gente que está sempre lá, né? A gente usa um monte de adereço, né? Mas aquele lugar lá no fundo que a gente é sem o que a gente gostaria de ter feito, sem o que a gente gostaria de ser, ou se a gente tivesse feito assim, ou se eu tivesse com fulano de tal, ou se eu fizer aquele lugar que tira tudo esse espaço, né? A Serena. Então, quando eu olhei para a Serena, que foi que surgiu a primeira música. E tudo, agora eu quero falar da coautoria, é muito importante, né? Eu falei para Ô você Lu, logo. vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Então, chegando no final do segundo bloco, a coautoria é sensacional e eu quero que você fale um pouco das ilustrações da Jennifer, porque elas são lindíssimas. Tem uma imagem aqui que praticamente. Bom, a capa do livro já é algo muito especial, mas tem uma imagem que eu vou mostrar aqui agora que é simplesmente maravilhosa para a gente fechar esse bloco. Deixa eu achá-la aqui, que é essa imagem aqui que você tá junto da. Eu acho que é da Serena ou é da Luna já. É a potrinha que eu só tenho uma. Isso, é essa, olha, é da É, Luna. Olha que é. lindíssima essa imagem é simplesmente sensacional. Mas vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem que fechar esse bloco e você escolheu o Toquinho agora. Pô, você fez duas escolhas maravilhosas para a gente ouvir. A gente vai ouvir a canção Aquarela na voz do Toquinho, que é simplesmente maravilhosa, é um ícone da música popular brasileira. E daqui a pouco a gente volta Fala com da Jennifer. falar da Jennifer e falar também de como que foi, de repente, falar, pô, vou contar essa história, vou escrever um livro sobre a minha relação com a Serena, em especial com a minha relação com a Luna. Quem vai contar essa história para você é a Luciana Leuze, que volta com a gente no terceiro bloco do programa Alternativa. Não saia daí, a gente volta já.